Pessoal, bora lá para mais um React. Esse vai ser o segundo do nosso canal. Como vocês sabem, o nosso canal é novo, estamos começando agora e, portanto, eu gostaria já de agradecer a todos os comentários positivos que eu venho recebendo. Esses comentários eles são fundamentais para que eu continue fazendo o meu trabalho e para que esse canal ganhe cada vez mais forma, mais conteúdo e mais consistência. Gostaria de mencionar, né, que tem aqui o Pix ali em cima da tela, que vocês podem estar contribuindo. Tem um QR Code dos meus cursos. Tem curso preparatório para o Caderno de Ciências Humanas de Enem, vestibulares. Logo, logo vai ter curso de política, economia, teologia e tudo mais. Beleza? Hoje nós vamos reagir a um vídeo do Marcos Bruso sobre filosofia, né? Como vocês sabem, eu sou professor de filosofia. Existe também uma playlist aqui no meu canal sobre a história da filosofia, que eu estou aos poucos postando os vídeos, e o objetivo ali vai ser zerar a história da filosofia ocidental, sabe? Então, aqui o vídeo é por onde começar a ler filosofia. Esse é um bom tema. Vamos lá. Você com certeza já se pegou na condição de não saber por onde começar a ler filosofia. Eu pergunto antes, e aí outras questões que precedem essa condição, é por que você quer aprender filosofia? E por que te fizeram crer que é possível aprender filosofia? O que é a filosofia, afinal de contas? Por que eu faço essas perguntas? Porque talvez assim fique claro pra você que te enganaram a vida inteira. Que te fizeram crer que a filosofia seja uma coisa apreensível, que a gente possa aprender filosofia. No vídeo anterior eu falei sobre filosofia como uma postura. Filosofia é uma postura que se assume conscientemente. Entretanto, também tem uma outra esfera da filosofia que é o conjunto de ferramentas que foram desenvolvidas ao longo da história, e elas têm as suas relações históricas para o desenvolvimento, que nos auxiliam a pensar, que instrumentam o nosso pensamento. Então eu percebo que existe uma confusão quando as pessoas falam que querem aprender filosofia. Primeiro, elas querem se tornar alguém diferente através da filosofia, como se fosse um conjunto de pensamentos que me transformassem em alguém mais sábio. E para isso existe todo um mercado que se faz valer disso vendendo livros como solução e cursos como solução para aprender filosofia. Existe um desejo profundo das pessoas se transformarem através da aquisição financeira do conhecimento. Existe um mercado para isso, especificamente para isso. E que tem voltado em voga. Eu sinto que inclusive nos últimos tempos se fala mais sobre a filosofia como um produto vendável do que se falava tempos atrás. Mas enfim, isso é um fenômeno que deve ser investigado. Fora isso, Esse é um ponto comum do capitalismo, né? Porque existe um fenômeno chamado fetichismo da mercadoria, onde tudo no sistema capitalista se torna uma mercadoria, se torna um produto para ser vendido. Ou seja, as coisas perdem o seu valor de uso para se transformarem em valor de troca. Portanto, tudo o que você faz, todos os objetos, eles possuem valor na medida em que eles podem ser trocados por algo. E a própria vida humana se torna isso. A filosofia, óbvio que não ia escapar dessa lógica, desse sistema. E esse ponto é interessante porque a gente já trabalhou no meu canal que filosofia eu gosto de chamar, de entender como uma propriedade do espírito humano, caso você queira usar esse termo, essa expressão, porque a filosofia é aquilo que faz com que a gente não se contente com pouco. A filosofia é aquilo que faz a gente colocar o ponto de interrogação nas coisas. A filosofia é responsável por a gente buscar mais respostas, buscar respostas mais complexas, buscar soluções. Filosofia é não se dar por satisfeito com qualquer resposta da realidade e com os simples fatos da realidade. É querer investigar tudo isso. Portanto, como que se aprende a filosofar? Se filosofia é algo que faz parte do espírito humano, se filosofia já está em nós em alguma medida. Porque você pode pensar a pessoa mais tonta que você conhece, que existe. Essa pessoa, em algum momento, ela se questiona sobre a vida. Em algum momento, ela está diante de debates éticos, morais, epistemológicos, metafísicos. Portanto, a filosofia não é bem algo que você aprende. Né? Como que se aprende a filosofar? Olha, vivendo, sendo ser humano, você já vai ter em si todas as propriedades, as características necessárias para poder executar e pensar filosoficamente. Então esse é um ponto, que as pessoas elas partem de uma premissa errada, né? Como se a filosofia fosse algo externo, quando na verdade a filosofia é algo interno. Você só vai precisar, portanto, adquirir meios para fazer um questionamento mais refinado, ou seja, você vai poder instrumentalizar essa filosofia de uma forma mais madura, de uma forma mais inteligente, mas essas propriedades, essas características já estão em você, em mim, em toda a humanidade, certo?
Então a gente tem a percepção de que a filosofia seja, por um lado, um conjunto de saberes que eu posso adquirir, que me transformarão em alguém mais sábio, e é isso que se deseja no final. Mas ao mesmo tempo também tem a visão da filosofia como um curso do pensamento histórico. Será que a filosofia é isso? Que aprender filosofia seria a capacidade de aprender sobre a história do pensamento filosófico. E aí também nesse âmbito, necessariamente, cursos se dedicam à história da filosofia, à história do pensamento. E é aqui que o capitalismo entra, né? Então, assim, beleza, todos nós conseguimos raciocinar, todos nós conseguimos pensar. No entanto, para se pensar com mais propriedade, é necessário você ter um embasamento. Esse embasamento você vai encontrar aonde? Por exemplo, na história da filosofia. E esse é o ponto engraçado que eu comecei a estudar filosofia mais ou menos dessa forma. Eu estava na graduação de História e essa é uma verdade inexorável do ensino superior, enfim. Você não tem propriedade, você não tem liberdade para falar por conta própria. Ou seja, você vai escrever um artigo, você vai fazer uma dissertação de mestrado, você não pode falar porque eu acho ou as minhas ideias. Existe sempre a premissa de que tudo que você for falar, alguém já falou e falou melhor. Então você vai ter que falar o ponto com base na referência do determinado autor. Por isso que dissertações de mestrado, artigos científicos, eles exigem que você sempre se apoie em algum autor que tem relevância sobre o tema tratado, enfim. Só lá no doutorado, no pós-doc, que você começa a ter um pouco mais de liberdade. Então eu estava nesse período lá na minha graduação, no primeiro e segundo ano, e eu estava escrevendo artigos e eu pensava, poxa, preciso ter alguém para me embasar, preciso colocar as minhas opiniões, né, fazendo referência a algum autor que já existe, que já existiu, que já trabalhou o tema. E nesse ponto eu cheguei na filosofia, porque eu pensei, poxa, eu acho que vai ser inteligente mencionar sábios da filosofia ao longo da história da filosofia para embasar os meus argumentos, porque eu não posso falar por mim. Preciso falar com base, né, no segundo Platão, Voltaire e assim por diante, certo? Humano. Eu recomendaria que você desse uma olhada no vídeo anterior, eu vou deixar o cartãozinho aqui em algum canto, para você entender o que é filosofia como uma postura, que ela é uma condição inescapável nossa, que ela é uma condição talvez originária, como diz Karl Jaspers. As crianças são, naturalmente, filósofas. Elas geram questões genuínas na tentativa, verdadeira e honesta, de compreensão das coisas que as cercam. Entretanto, elas não têm um instrumental intelectual para a gestão dessas questões, da criação da questão, da formulação da questão, frente a objetivos que elas realmente desejem alcançar. E aí eu proponho que a filosofia não seja, na verdade, nenhum nem outro, que a filosofia seja essa postura, justamente essa postura que se assume conscientemente, como uma forma, um instrumental, que te habilita ou te facilita o contato e organização a respeito dos fenômenos que te cercam, das relações entre as pessoas, relações entre você e o mundo, entre você e outras pessoas, relações sentimentais, históricas, políticas, sociais, culturais. E sobre esse ponto também acho que é interessante mencionar o seguinte. Beleza, então a filosofia ela já está em nós em alguma medida, todos nós já filosofamos, já temos aquilo que é necessário para um pensamento crítico, para se indagar, tanto que as crianças fazem isso muito bem, mas, e aqui tá, eu acho, a minha exigência, porque quando eu tive uma turma de segundo ano do ensino médio noturno, e o perfil dos alunos que estudam noturno é um perfil diferente. Geralmente são alunos que já trabalham, geralmente são alunos um pouco mais maduros, assim, um pouco mais velhos, com mais responsabilidades, etc. E essa turma era terrível, terrível. E tinha um aluno em específico que ele até prestava atenção nas minhas aulas, só que, assim, ele prestava atenção um pouquinho e bagunçava um monte. Teve um dia que, inclusive, eu cheguei na sala, esse piá tava girando capoeira no meio da aula. Eu falei, mano, presta atenção, velho, você tá na sala de aula, você não tá na tua casa. Levei ele pra secretaria. Mas, enfim, esse aluno, ele não prestava atenção nas minhas aulas, ele não estudava por conta própria, só que ele gostava de me desafiar. E não só desafiar a mim, mas todos os outros alunos, quando esses alunos davam alguma opinião. E esse é o ponto. Não basta você achar que, como a filosofia é uma característica do espírito humano e que a filosofia, portanto, ela está presente para todos nós e que todos nós nos indagamos, todos nós filosofamos em alguma medida, que você pode sair falando merda, sabe? Principalmente quando a gente está em discussões que são discussões objetivas, discussões políticas, discussões que têm algum respaldo em aspectos científicos.
testados e comprovados, que daí não é bem mera opinião. Então, quando você está diante desses assuntos, você não pode sair falando qualquer merda. E aquele aluno, ele fazia questão de me contrariar, de contrariar os colegas, de fazer aquele furdunço. É algo como se a gente pudesse trazer para exemplo, a gente chama, né, comumente o cético como a pessoa do contra, né? O cético é aquele que não acredita. O cético é aquele que você fala que Deus existe, ele vai falar que não existe. Você fala que ET existe, ele diz que não existe. Mas ele está fazendo isso só para te contrariar, sabe? Então, eu acho que muitas vezes as pessoas se perdem no exercício da filosofia porque elas se perdem no vou simplesmente contrariar, vou simplesmente falar o oposto. Quando, na verdade, esse oposto deveria ter sido examinado antes. Quando, na verdade, a postura filosófica, ela requer sinceridade. Ou seja, não é você sair falando qualquer porcaria, sair falando qualquer merda para contrariar, para causar o caos. Você tem que, antes, fazer uma análise sincera e olhar as conjecturas e estabelecer os argumentos, e aí sim você vai poder fazer alguma indagação, sabe? Então eu acho que estudar a história da filosofia é fundamental porque te dá essa coerência, senão você fica meio perdido, atirando para todos os lados, que era o que acontecia com esse aluno e com outros alunos que eu tive ao longo da minha vida, e isso sempre me incomodou, sabe? Então, assim, existe um limiar. Não é porque todos nós filosofamos, não é porque todos nós questionamos que você tem que sair confrontando todo mundo e falando besteira à torta e direita, sabe? Imaginários. Então a filosofia dá instrumentação para você realizar boas perguntas em busca de um processo, um procedimento, um método que te traga valor no final de um processo investigativo. Então não, você não vai poder comprar saber. O saber acontece em você. Isso que a gente chama de saber, né? Que na verdade é uma performance. Essa performance que eu faço nos vídeos, de explicar um determinado conceito dentro de um contexto específico, histórico, fazendo ligações entre conceitos com naturalidade, que muitas pessoas parecem gostar disso, é algo que leva muito tempo para ser desenvolvido com naturalidade em você. Eu não vejo diferença na forma como eu faço da forma como alguém desenvolve a habilidade de tocar um instrumento, digamos um piano. Que a pessoa tenha que ter passado por um básico conceito e compreensão daquela ferramenta, piano como uma ferramenta de fazer música. Conhecendo ela, conhecer a história dela talvez não seja importante quando você vai tocar músicas específicas, para as quais aquele piano passa a ser como uma extensão do seu corpo. Você se apropria daquilo e toca Bach, Haydn, Dvorak. Você vai tocar Tchaikovsky. Você vai tocar o que você quer. Para que você faça isso, não é necessário, obrigatoriamente, que você conheça o contexto no qual essas músicas foram criadas. Entretanto, isso muda o seu ponto de vista. Isso enriquece sua perspectiva. O que é importante? Estudar profundamente as obras que você vai executar através desse instrumento. O que eu faço? Quando eu vou discutir um conceito de racionalismo, eu preciso ter compreendido o que é o racionalismo a fundo. O racionalismo é um movimento histórico, tá? E aí teve Descartes, Spinoza, Leibniz. Preciso conhecer o interior das suas obras. Isso é uma coisa. Só que eu preciso conhecer também um instrumental exterior que vai me dar base para organizar tudo aquilo que eu estou lendo, porque a princípio nada disso vai fazer sentido. E esse é o ponto que é difícil, igual foi comentado aqui. Você tocar um instrumento musical requer tempo, requer dedicação, esforço, disciplina, e pegar esse caminho da intelectualidade, seja da filosofia ou de qualquer outra área similar, requer tempo, estudo, pausa, disciplina, porque senão você comete o erro que eu estava me referindo antes. Você começa a falar sobre determinados assuntos, você vai acabar falando qualquer porcaria, qualquer merda, você vai desviar do assunto, você não vai ter a base necessária para não cometer equívocos, e aí você não vai ter respaldo na realidade, em dados, em pesquisas, e portanto você vai estar falando achismos, né? Eu acho que uma das grandes contribuições de Sócrates para a história do pensamento ocidental foi justamente essa. Ou seja, é necessário ter um zelo, um compromisso para com a verdade. Tá? E claro que o método socrático para se chegar à verdade é o método próprio dele, mas trazendo para os tempos atuais, o compromisso com a verdade, ele deve ser a busca número 1 das pessoas. Porque senão a gente só fala opiniões, doxa, essa discussão antiguíssima entre doxa, o episteme e a aletheia. Portanto, esse é o ponto fundamental. Você não pode ficar apenas satisfeito com a doxa, com a opinião, apenas com falar qualquer coisa e achismos. É necessário uma
sincera investigação em busca pela verdade. Esse instrumental é a sua capacidade de manipulação filosófica, de um pensamento, filosofar. É uma postura que você vai assumir de questionamento sobre algo, mas você vai questionar se fazendo valer de um conjunto de ferramentas intelectuais que organizam, que criam narrativa, que criam coesão, que te habilitem a fazer as conexões necessárias. E onde eu peguei isso? Bom, eu sempre advoguei para que as pessoas leiam os textos originais traduzidos, evidentemente, você não vai ler Leibniz em alemão, ou pior, né, em latim, que ele também utilizava, mas que você leia os textos originais dos autores traduzidos, boas traduções. Entretanto, só esse acesso logo de início talvez não seja algo adequado por um motivo, porque vai te faltar contexto. É importantíssimo a gente lembrar que todo texto pertence a um momento na história. Todo texto, e aí uma máxima da semiótica da cultura, é que todo texto é um documento da sua história, é um produto de um momento específico da história. Todo texto é um produto cultural, político. E texto não necessariamente, segundo a semiótica da cultura, é só texto escrito, tudo é texto. Tá? A roupa, a vestimenta, a indumentária é texto, é textualidade, porque ela significa, ela comunica, ela relaciona, mas enfim, vamos pegar agora só textos publicados. Então, eu quero entender a ética de Spinoza. Eu vou pegar o livro Ética de Spinoza e ler. Você vai conseguir, fazendo esse acesso direto à obra de uma boa tradução, apenas uma leitura superficial do que está posto ali. É fundamental compreender que todo texto tem diversas camadas narrativas sobrepostas. Quanto mais contexto você tem sobre a origem daquele texto, o local onde ele foi escrito, o momento histórico em que ele foi escrito, a biografia do seu pensador, autor desse texto, os textos anteriores e posteriores a esse, os textos aos quais esse texto faz resposta ou oposição, o que levou ele a escrever aquilo. Quanto mais percepção sobre tudo isso que envolve aquele texto, mais camadas desse mesmo texto você conseguirá compreender. Senão a gente fica só na camada superficial. E é justamente aí que os textos filosóficos parecem difíceis. Por que eles são difíceis? Quando a pessoa diz que um texto é difícil, o que ela está dizendo aqui, existem parcelas desse texto que eu não consigo acessar, porque ele faz menção a camadas profundas demais para mim. Você não vai ler Sartre, por exemplo, o Ser e o Nada, sem ter compreendido que é o Ser e o Tempo de Heidegger antes. Porque ele faz menção direta ao Dasein. Veja, são termos que já estão criando estranhamento para quem não conhece. Quer ser jogado na existência com consciência disso? Por que isso é importante? Para que Sartre comece a desenvolver questões emocionais dessa condição que Heidegger havia previsto como condição existencial. Bom, enfim, para princípio da compreensão dessas relações, eu proporia o seguinte: existem alguns caminhos para você começar a entrar em leituras desse tipo. Um dos primeiros caminhos, um dos mais fáceis também, é você pegar obras que simplificam obras de pensadores. Por exemplo, essa daqui é um livrinho que eu tenho há muito tempo. Eu adquiri esse livro aqui em 2011. Esse é um ponto muito interessante mesmo, porque assim, você pega qualquer livro, tá? Eu peguei aqui esse Faulkner. Se você não sabe quem foi Faulkner, se você não sabe a sociedade em que ele viveu, se você não sabe o contexto histórico do mundo, do tempo em que ele viveu, você vai ler o livro do Faulkner e você vai ter certo entendimento, tá? Agora, se você sabe outros livros do Faulkner, se você sabe a biografia dele, você já vai começar a ligar certos pontos. Se você tem referencial sobre o contexto histórico, você já vai ganhando profundidade sobre a obra. Se você tem referencial sobre outros autores que Faulkner lia, autores que Faulkner gostava e mencionava, você já começa a ter outras dimensões sobre a obra dele. Esses dias eu estava lendo Walter Benjamin, um textinho curto de apenas 3 páginas, onde ele termina o texto da seguinte forma: juro por juro que, sabendo da corrida intelectual de Walter Benjamin, a gente sabe, né, que ele era um judeu envolvido com questões do misticismo judaico. E tem um texto de Eclesiastes, que é um texto muito famoso, um texto até talvez nihilista, por mais que estejamos cometendo um pequeno anacronismo, mas o texto de Eclesiastes fala de o sangue por sangue. E ele faz essa apropriação, mas em vez de ser sangue por sangue, ele fala juro por juro. Ou seja, é um detalhe que, se tu não conhece o texto de Eclesiastes, se você não tem domínio sobre a Bíblia, você vai passar despercebido, entende? Ou seja, aqui está uma das grandes dificuldades desse caminho da intelectualidade, que eu não vou falar apenas da filosofia, mas se tu pega a literatura, a filosofia, ou textos teológicos, não basta apenas ler o autor, não basta apenas ler o texto em si. Você, para ganhar profundidade, você vai precisar saber o contexto histórico, saber a biografia do autor, saber outros livros do autor, saber o que o autor lia, o que o autor gostava, o que o autor não gostava, sabe? Por exemplo, eu já cometi um erro, porque a Divina Comédia, quando Dante entra no
quando o Dante entra no paraíso, ele encontra a Beatriz. E existem diversas interpretações místicas de que a Beatriz é a mãe divina, de que a Beatriz é não sei o quê, que a Beatriz não sei o quê. Quando, na verdade, a Beatriz já havia sido mencionada em outros textos de Dante. E, na verdade, parece que Beatriz foi uma menina que Dante tinha uma queda, uma pequena paixão quando ele era adolescente. Então, assim, se você não sabe esses fatos, tu olha para Beatriz do Dante, do Paraíso, e fala, meu, isso aqui é a mãe divina, isso aqui é Maria, isso aqui é a alma. Você vai inventando significados para o personagem Beatriz, quando, na verdade, pode ser muito mais simples. É uma menina que ele conheceu na infância, que ele tinha uma queda na infância, só que você precisa saber desse detalhe biográfico, sabe? Então, ler filosofia exige esse comprometimento, e por isso que é tão complicado. Porque se tu pega um texto, ainda mais assim, textos densos da filosofia, eles são cheios de conceitos. E aí, se você não tem domínio conceitual, você também trava. Você não vai entender o que o autor está falando. E vocabulário, sabe? Falando de uma coisa mais simples, vocabulário. Por isso que eu tenho a prática, e não é sempre, mas eu busco executar o máximo possível, ler com o dicionário do lado. Você viu uma palavra que você não conhece, você para e pesquisa o significado. Se você não fizer assim, você está fazendo errado, sabe? Ou seja, faz bastante tempo. Peguei numa banca de jornal. Isso daqui, ó, Kant, de Roger Scruton. Roger Scruton é um conservador que se aprofundou muito nos racionalistas, tá? E em Kant, né, um criticista também. E ele tem uma escrita muito, muito interessante porque não tem enrolação. Você percebe que ele realmente se dedicou. E aqui está falando sobre Kant, né? Eu tenho 2 textos que são facilitadores de Kant, para vocês terem ideia. Não basta só ler o Kant, você vai ter que dar um jeito de entender o Kant. E para isso eu tenho outros 2 livros que me ajudam a entender. E ainda assim é complicado, velho. Explicar, depurar o trabalho de Kant, extrair os pontos mais importantes e apresentá-los de forma relacionada. E aqui é evidente, tem um limite, né? É um livrinho, é um pocket da LM Pocket, mas eu recomendo que você comece a ler por aqui, porque esse é um livrinho que vai te provocar a assumir a postura filosófica enquanto lê. Só que se prepara, não é tão simples. E ele vai ser uma experiência muito gostosa de mergulho num mundo de pensamento de um pensador. E eu acho que deixa clara a grandiosidade do porquê um pensador é importante. Então tenha essa experiência. Então, a partir desse mergulho inicial no pensamento de um grande pensador, e Kant é fundamental porque a virada copernicana que ele dá sobre o conhecimento humano, sobre como nós conhecemos as coisas, é algo que não foi superado até hoje. Ele acabou com o ceticismo puro e o racionalismo puro, dizendo que o conhecimento é algo que nasce do encontro da consciência com o fenômeno. Isso é maravilhoso. E a forma como ele coloca mudou a história do pensamento. Então Kant é fundamental. Ele é basilar para a epistemologia atual, o pensar sobre o pensar. Só que a partir disso eu recomendaria que você escolha um dos caminhos para seguir. Existem 2 caminhos possíveis para início de leitura sobre a filosofia. Tá? Quais são esses 2 caminhos? Por um caminho você pode agora focar num objeto que te atrai demais, alguma coisa que te move, uma grande questão que te move. E aí a gente tem diversas áreas do pensamento, ou campos do pensamento. A gente tem metafísica, a gente tem a própria física, a gente tem epistemologia, a gente tem estética, a gente tem ética, a gente tem política, a gente tem linguística, ontologia. Tem todas essas áreas. Então presta muita atenção. Se você escolhe seguir o fluxo do seu estudo, do seu embarque na filosofia por campo de pensamento, existem obras que compilam isso muito bem, como essa daqui que eu adoro. Também é um velho colega meu, está comigo há muito tempo. Será que desde 2012 está comigo? Que é a Fenomenologia de David Serboni, em que ele passa por conceitos fenomenológicos a partir dos seus pensadores e faz uma introdução extremamente competente às principais questões da fenomenologia. E claro, posteriormente, existencialismo. Mas fenomenologia, principalmente, as questões da nossa consciência se defrontando com fenômenos do mundo tangível. Então ele tem aqui, por exemplo, de Husserl e o projeto da fenomenologia pura, Heidegger e a virada existencial, Merleau-Ponty, a fenomenologia da corporificação. Merleau-Ponty fala muito disso, né, sobre a relação do corpo, o espaço, as dimensões, né? E problemas e perspectivas gerais aí da fenomenologia e seus críticos também, ele traz alguns críticos. E David Serboni faz isso de uma forma maestral, simples, muito gostosa de ler. Mas veja que esse é um caminho possível. Qual é o outro caminho, então? Existe uma outra forma de penetrar no mundo da filosofia, em termos de estudo, de hobby, ou de significação existencial, que é como eu uso a filosofia para mim, é meu religar, minha religião. História do pensamento humano sobre as coisas e os mistérios, é o que me move. Tá? Existe um outro caminho, que é um caminho mais historiográfico da filosofia, e aí você pode pegar também textos de apoio como esse daqui. Esse tipo de trabalho aqui de Flecher e Henningfeld, por exemplo, que são os filósofos do século XIX. Então ela vai fazer uma lista de filósofos que pertenceram a um mesmo tempo. Isso é muito interessante, só que existem alguns problemas aqui. Vai haver um compilado, e nesse livro especificamente ela pega desde Fichte, que precede Hegel, depois Schelling, depois o próprio Hegel, aí Soren Kierkegaard, aí Karl Marx, Schopenhauer, Comte, Stuart Mill,
Nietzsche, Dilthey, né, Wilhelm Dilthey, aí depois Charles Sanders Peirce, que inclusive faz a semiótica americana, né, pragmatista, e o Henri Bergson. Nomes maravilhosos, são assim, né, cada um é um mundo distinto. Qual que é o problema desse tipo de estudo cronológico? O fato de que não necessariamente, e muita gente esquece disso, filósofos de um mesmo século tratavam sobre os mesmos assuntos, ou estavam de alguma forma conectados. Então, redução enciclopedista do pensamento a um contexto cronológico parece criar mais problemas para a compreensão da filosofia do que o curso de um movimento de pensamento que aí sim tem correlações, que é o caso da fenomenologia, mas tantos outros, né? Então, se você pega a fenomenologia aqui... Pois é, esse é um ponto bem pertinente, porque assim, o ensino básico vai depender da instituição, do material didático. Depois da reforma do ensino médio, houve uma alteração nos materiais didáticos. E aí eles misturaram as áreas, ficou um estudo bem transversal, bem interdisciplinar. E o livro anterior, portanto, dessa reforma, era um livro que separava a filosofia por áreas da filosofia. Então foi a primeira possibilidade que o Marx traçou aqui. Ou seja, você vai estudar ética, então você vai pegar ali Aristóteles, Kant, John Stuart Mill, enfim. Você mistura autores ao longo de toda a história do pensamento ocidental, mas aqueles que tratam sobre ética. E aí no próximo capítulo, no próximo módulo, você vai tratar de epistemologia, sabe? É uma possibilidade de se tratar a história da filosofia, de se tratar a filosofia, mas eu não gosto dessa abordagem. Tá? Eu reconheço que ela é possível, mas eu vejo um problema em você misturar Aristóteles, que viveu ali 300, 400 antes de Cristo, com o Immanuel Kant, que viveu no século XVIII, sabe? Eu prefiro essa segunda possibilidade que o Marx trouxe, sobre a história da filosofia de uma forma cronológica, porque você tem que partir, estudar a filosofia dos mitos, entende? Porque existe nos mitos gregos já toda a gênese daquilo que vai ser a filosofia. Então você tem que compreender esse salto, certo? Compreendendo esse salto do mito para o logos, e aí você vai chegar nos primeiros filósofos, né, os pré-socráticos, você vai acompanhando como é que o pensamento vai se desenvolvendo. Eu gosto de olhar para a filosofia como história do pensamento. Estudar filosofia significa estudar a história do pensamento. Significa estudar como que os conceitos, como que as concepções, elas foram surgindo ao longo dos anos. Porque coisas que são óbvias para nós hoje não eram óbvias para os gregos, por conta das condições materiais e principalmente por conta das condições imateriais do pensamento grego. Vou dar um exemplo aqui rápido, porque senão esse é um assunto que eu vou me delongar demais. Os gregos não tinham tanto entendimento sobre livre-arbítrio, sobre liberdade, sobre você ser o agente causador e construtor da sua própria vida, como nós temos. Porque esses princípios, eles não eram tão claros numa sociedade onde o determinismo ditava as regras, onde a influência da mitologia, a influência dos textos trágicos era muito forte. Ou seja, é legal você entender o ponto que nós estamos hoje a partir dessa passagem dos conceitos. Então, lá na Grécia Antiga, eles pensavam, eles se organizavam de uma forma. E isso é explicado pela história da filosofia, porque primeiro veio os pré-socráticos, daí veio os sofistas, que fizeram uma revolução, e aí veio Sócrates, e o Sócrates criticou os sofistas, e aí veio Platão, e aí veio Aristóteles, que criticou Platão. Então, estudando de forma cronológica, você inclusive reconhece e entende com mais profundidade, ao meu ver, como que determinado filósofo chegou naquele ponto. Porque às vezes ele chega naquele ponto uma vez que ele veio criticar o filósofo anterior. Se você está nessa cronologia, você pega literalmente o fio da meada, o fio condutor, que está explicando todas essas transformações, todos esses desenvolvimentos do pensamento. Vamos pensar aqui o pensamento enquanto uma espécie de órgão, tal qual o nosso polegar opositor. Tá? O pensamento vivo, o pensamento elástico, que ele está se moldando e se transformando. Eu sempre preferi a visão cronológica da história da filosofia, porque assim você vai confrontando os autores. Tá, primeiro veio Platão, depois veio Aristóteles, e aí aconteceram transformações políticas e sociais que deram origem ao período do helenismo,
onde eles resgatam certos autores, abandonam certos autores, abandonam certas problemáticas, sabe? Então, é possível, claro, estudar filosofia a partir de áreas da filosofia. Então, eu gosto de ética, eu vou estudar a ética aristotélica e a ética kantiana. Só que existe um salto muito grande entre a sociedade de Aristóteles e a sociedade de Kant, sabe? E eu acho que isso é um problema. Se você não tiver a bagagem histórica, se você não tiver a bagagem de toda a cronologia, porque de Aristóteles a Kant, tem muita gente importante, tem muita gente que vai ser fundamental para o pensamento de Kant, sabe? Por exemplo, a gente pode mencionar Descartes e David Hume. Então, se você não sabe quem foi Descartes e quem foi David Hume, talvez você tenha um pouco de dificuldade para compreender Kant. Por mais que você esteja estudando, esteja delimitando o estudo de Kant sobre a ética kantiana, sabe? Então, eu prefiro estudar a partir da cronologia. Você tem que começar a estudar filosofia lá nos mitos, entender o que é o mito. E até um ponto positivo sobre isso é que os mitos são legais, né? As histórias são legais, são instigantes. E aí você faz o gancho para os pré-socráticos, a arquê da physis. E aí você vai evoluindo. Você tem um conjunto de pensadores que se influenciaram. E aí sim existe uma ordem cronológica de influência dentro de um campo da filosofia. Então, entre esses dois caminhos, eu fortemente recomendaria o encontro de um objeto que te move. Uma questão importante para você. Algo que está sempre presente. Pode ser, inclusive, se você não for cético, algo religioso. O problema do mal, por exemplo. Se você for religioso, por que há mal na Terra? Existe mal na Terra porque Deus não sabe, ele não é onisciente, ele é incompetente, não consegue resolver, então ele não é onipotente, ou ele sabe e não quer resolver, então ele não é benevolente. Então tem também Esse problema do mal é incrível, porque é um problema antigo que Santo Agostinho ele vai tratar desse tema. Eu não sou religioso, mas ele trata desse tema de uma forma magistral. Ele começa o primeiro livro sobre o livre-arbítrio exatamente assim. Pode Deus ter criado o mal? E aí ele responde. No segundo livro, como ele chega na concepção do livre-arbítrio, ele vai começar então o segundo livro assim. Por que Deus nos deu o livre-arbítrio se com ele podemos pecar? Sabendo, né, que o ser humano pode pecar. Por que ele nos deu então o livre-arbítrio? Pancada em cima de pancada, assim, é brutal. Foda demais. Mas assim, eu discordo do Marcos brutalmente no seguinte ponto. Quero começar a estudar filosofia, quero começar a entender sobre os filósofos, etc. Eu não recomendo começar por filosofia, porque, primeiro, uma coisa tem que ser avaliada. Você já é leitor? Sim ou não? Tá? Tem que começar por aí. Se você não é leitor, não adianta começar pela filosofia. Eu desaconselho começar a estudar pela filosofia, porque estudar pela filosofia é muito mais difícil. Textos filosóficos são textos difíceis. Mesmo os mais fáceis são um pouco complicados, certo? Eu recomendo fortemente para quem não é leitor, cara, você tem que começar primeiro a ler, entendeu? Essa é a primeira competência que você tem que desenvolver. Você não sabe ler ainda, então recomendo que você comece a ler livros simples, não vai ler Machado de Assis também. Comece, quer ver, comece com literatura infantil, sei lá, leia O Pequeno Príncipe, por mais que é um livro, assim, bonitinho, de criança, ele já é um livro profundo, já é um livro bem complexo, com passagens enigmáticas. Isso já vai estimular o seu raciocínio, tá? Para você sair da superfície. Caso você não queira ler O Pequeno Príncipe, ou caso você já tenha lido, foque em outro livro, sei lá, As Crônicas de Nárnia, leia Percy Jackson. Eu acho que primeiro de tudo você tem que aprender a ler. Porque ler não é algo simples, ler não é algo gostosinho, você desenvolve esse gosto, tá? E, portanto, se você não é leitor, se você lê um livro a cada 10 anos da sua vida, não adianta você pegar nenhum texto de filosofia. Você pode pegar os textos mais fáceis. Você pode pegar, quer ver, eu tenho aqui a carta sobre a felicidade de Epicuro. Você poderia ler isso aqui, que é pequenininho, mas não recomendo, tá? Recomendo que você comece por literatura infantil, por exemplo, ou com outro livro que, sei lá, alguém possa ter te indicado, que é um livro simples, um livro pequeno. E aí, quando você tiver um ritmo, tá? Quando você já estiver lendo aí, um livro a cada 2 meses, isso aí, daí você já está pegando os macetes, aí você já está pegando o hábito. E eu acho que esse é o ponto mais difícil. Porque quando você não tem o hábito, você não engrena, você não vai.
E o pior é que quando você já tem o hábito, mas você deixa por algum motivo de ler por uns meses, você já desaprende também. Você já enferruja, então você tem que primeiro trabalhar isso. Começa a ler coisas simples. Literatura infantil eu acho que é uma literatura legal para começar. Depois depois você pega a literatura, porque literatura é fantástica. Existe muita filosofia na literatura. Muita, muita filosofia. Portanto, você já vai estar trabalhando questões filosóficas lendo literatura. E aí sim, você pode pegar um Machado de Assis, pode pegar uma Clarice Lispector, e aí você vai evoluindo, entendeu? Quando você já adquiriu o hábito, quando você já está ali com a disciplina, quando você já está lendo bem, daí você aumenta o nível, daí você sobe um degrau, pega uma literatura. E aí, depois que você pegou a literatura, vai pegando livros mais complexos de literatura. Até porque, e aqui é uma crítica que eu faço aos filósofos, muitos filósofos escrevem mal, sabe? E eu sei que eles escrevem mal porque não há a preocupação em escrever bem. Essa preocupação se dá muito pelos autores da literatura, não os autores da filosofia. E reconheço também que, dependendo do tema que você vai tratar, você precisa refinar o vocabulário, porque você está falando de coisas cada vez mais específicas, de coisas cada vez mais complexas. Então é óbvio que a sua escrita ela também vai ter que ficar cada vez mais complexa. Mas, assim, você tem que ir aos poucos, entendeu? Se você pegar e já der o salto para a filosofia, você não vai conseguir acompanhar. Ou seja, pega o livrinho de literatura básica, infantil, ganhe o hábito. Ganhando o hábito, você vai para uma literatura um pouco mais refinada e aí depois você parte com os livros de filosofia. E parta para livros mais simples, como Apologia de Sócrates, que é clássico e é um livro lá das antigas, sabe? E ainda assim, se você pegar um texto como Apologia de Sócrates, como essas cartas de Epicuro, essa aqui ainda é mais simples. Mas tem outras cartas de Epicuro onde ele trata da questão física do universo que já começa a ficar mais pesado. Eu recomendo fortemente começar por manuais da história da filosofia. Então, assim, eu tinha um livro que um aluno, uma vez, eu emprestei para um aluno e o aluno desapareceu com o meu livro. Com raiva até hoje. Que era um livrinho da coleção dos Pensadores. Que é, assim, um livro de 300 e poucas páginas com toda a história da filosofia ocidental. Ou seja, bem enxugado, bem pequenininho, bem sintetizado, mas já te dá uma base legal, sabe? Então você vai estudando pela história da filosofia a partir desses manuais, porque esses manuais, os escritores, eles têm a preocupação em facilitar para você. Então, eles vão trazer um conceito complexo e vão tentar deixar ele mais simples. Então, tem vários manuais de história da filosofia. Eu tenho um aqui, por exemplo, do Giovanni Reale, só que esse já é mais complexo, tá? Esse já é bem mais aprofundado. Então, estudar filosofia, eu acho legal começar por esses grandes manuais. E aí, assim, você, beleza, estudou os gregos, pegou, gostei de Platão. Daí você pesquisa um livro do Platão. Gostei de Aristóteles. Bom, daí você pesquisa um livro do Aristóteles e vai lendo assim, aos poucos. E, só para encerrar aqui o nosso vídeo, tenha em mente que se você pegar esse caminho, é um caminho sem fim, tá? É um caminho onde você vai ler, estudar, você vai morrer e você não vai ter lido tudo, você não vai ter entendido tudo, você não vai saber todos os autores, você não vai saber todos os conceitos, e é assim mesmo. O que é um ponto até positivo, porque nos dá mais ânsia, nos instiga ainda mais a buscar essas leituras e a buscar o conhecimento. Então você acaba entrando num buraco sem fim, onde você não vai esgotar o campo dos estudos, você não vai esgotar os conceitos dos autores, mas é uma caminhada bela, porque você vai tendo determinados prazeres que são prazeres que as pessoas não têm. A maioria das pessoas não tem, porque as pessoas não são leitoras, sabe? Então, quando você se debruça sobre um pensamento, sobre um autor, você não precisa concordar com esse autor, sabe? Por exemplo, o David Hume. Quando eu estudei David Hume pela primeira vez, não que eu concordei com ele, mas só de pensar igual o David Hume estava colocando nos textos, eu já achei incrível. Eu já comecei a ver o mundo de uma forma diferente. Não que eu concordasse com ele, mas por algum breve momento de tempo,
eu estava até esteticamente influenciado pelo David Hume. E isso é mágico, isso é um prazer que poucas pessoas têm. E aí depois de ler David Hume, daí você lê, sei lá, Descartes, daí você vai ler Nietzsche, e aí você começa a ver o mundo com os olhares de Nietzsche, e aí você começa a ver o mundo com os olhares de Kant. E nesse ponto, quando isso acontecer com você, aí você vai entender aquilo que sempre dizem, de que o conhecimento é complicado. E que tem uma frase, inclusive de Montaigne, que é um dos meus filósofos favoritos, o que é, afinal de contas, o que é que o homem sabe? Porque quando você tem muitas certezas, isso é um sinal de que você tem poucas leituras. Na medida em que você tem muita leitura, muita bagagem, na medida em que você tem essa compreensão que eu estou falando, que você veste a roupa do filósofo e olha o mundo com essa roupa, depois você tira e troca, e tira e troca, você começa a ver que as coisas são complicadas. Você começa a ver que aquelas suas verdades, elas todas são problemáticas. Todas estão com problemas, com falhas e com limitações. Ou seja, estudar filosofia é fazer uma navegação interminável, uma navegação, uma odisseia perigosa, uma odisseia desafiadora, mas também muito bela e muito magnífica. Só que exige muito, exige muito. Então nem pense em começar por filosofia, tá? Eu sou professor de filosofia e eu quero te desinfluenciar aqui, desaconselhar. Não comece pela filosofia, comece por outros textos, mais simples. Se você não é leitor, pega o livrinho de criança. Primeiro precisa desenvolver isso. Mas aí você sai do livro de criança, tá? Isso é só para você dar o start. E aí depois você vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. E aí quando você se der conta, você vai estar lendo autores da psicologia, você vai estar lendo teatro, você vai estar lendo Shakespeare, você vai estar lendo poemas, e aí você vai conseguir cruzar essas formas literárias, você vai poder cruzar esses conhecimentos, e aí você vai ser um outro ser humano, com uma capacidade de pensamento diferente. Diferente daquele meu aluno que eu mencionei no início do vídeo, porque você já vai ter domínio de conceitos, então você vai poder articular boas ideias, você vai poder fazer perguntas corretas. Porque perguntar, todo mundo pergunta, mas fazer as perguntas certas, isso aí é para poucos. Valeu, um abraço, até a próxima.